salve, ouvinte do Baião de 2. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que gentilmente apertou o play em nosso episódio aqui no seu tocador favorito. Eu sou Léo Barros e fazia tempo, que eu não aparecia por aqui. E hoje eu tô de volta. O nosso querido Gil Luiz Mendes adoeceu e coube a mim, apresentar esse programa, que foi um programa muito especial. A gente já gravou ele e foi sobre o Festival de Artes de São Cristóvão. Aliás, se você já tá vendo o nome do episódio, você já sabe do que se trata, certo? Tivemos aqui a presença do historiador sergipano Osvaldo Neto, junto também com o DJ Rafa Aragão, que é nosso conselheiro. A gente teve muito bate-papo sobre cultura sergipana, sobre a história do festival, sobre os altos e baixos que esse festival já viveu e, claro, aquele momento entusiasta que todo mundo que gosta de um festival de rua tá esperando e quer viver. E para quem quer conhecer, chegou num lugar certo. É aqui no Baião de 2 que você vai escutar e vai conhecer um pouco sobre essa história do Festival de Artes de São Cristóvão e Sergipe. Editor, manda a bala que o ouvinte tá esperando. Abraço! Chegando aqui para mais um Baião de 2. E hoje, como já antecipado aqui para você, tanto na abertura do episódio, como se, por ser um podcast, quando você chegou, você clicou, você já sabe do assunto que se trata, tá? Nós vamos falar aqui hoje muito sobre cultura sergipana. E primeiro eu queria trazer aqui para a apresentação do programa um cara que eu já considero um grande amigo, porque a gente já troca ideia há bastante tempo no grupo do Baião de 2. E um detalhe, a gente nunca se conheceu pessoalmente. E outro detalhe importante, eu tenho 8 anos de Baião de 2. É a primeira vez que eu tô gravando junto com ele aqui. Grande Rafa Aragão, o DJ Rasta de Aracaju. Grande abraço, Rafa, seja bem-vindo. Salve, salve, Léo. De fato, a gente se conhece há muito tempo, pelo grupo do Baião de 2. Tive algumas participações no formato antigo, do programa, mas poucas, A minha participação, às vezes, era mais ali no conselho editorial. Mas muito bom estar com vocês sempre e estar junto do Baião de 2 nesse novo formato, nessa nova cara que o Baião de 2 está colocando aí na pista. Maravilha, maravilha, Rafa. E agora aqui apresentar para vocês a nossa estrela do dia, da tarde, da noite, depende do horário que você está ouvindo esse podcast, tá? Mas o nosso querido Osvaldo Ferreira Neto, eu até queria fazer uma apresentação dele aqui, mas ele me mandou uma bio tão maravilhosa que, primeiro, Osvaldo, eu queria já te desejar boas-vindas aqui, a sua primeira participação no Baião de 2, e eu queria deixar para você esse momento de você se apresentar, fale para o nosso ouvinte quem é você, certo? Até porque o nosso ouvinte está muito afim de conhecer mais sobre esse festival e muito sobre a cultura sergipana, através aí das suas palavras. Primeiramente quero desejar a todos bom dia, boa tarde, boa noite, ao horário que você esteja escutando. Meu nome é Osvaldo Ferreira Neto, sergipano, filho do Aracaju, tenho orgulho da minha terra, da minha gente. Eu acho que é importante a gente frisar do local que viemos, conquistamos, estamos, trabalhamos, e aí é isso. Sou professor de História, licenciado pela Universidade Federal de Sergipe, especialista em História de Sergipe, História de Aracaju em particular, a História regional. Construo alguns projetos, como o projeto Arrudear, que é um projeto que trabalha a questão da educação patrimonial, da memória, da cultura, junto ao Instituto Banese, enquanto prestador de serviço. Também tenho minha marca, o Roeiro, que vem construindo já alguns roteiros, somente roteiros ligados ao afroturismo, das rotas negras que o Brasil necessita conhecer, se identificar, e Sergipe
eu tenho um orgulho de dizer que eu sou o primeiro representante de uma rede Nordeste, né, do afroturismo, né? Para além disso, eu quero aqui deixar claro que o Oswaldo é um entusiasta sempre do podcast. Podcast me lembra um pouco as rádios, né, novelas. As pessoas não sabiam quem era os cenários, os atores, mas sempre ficava entusiasmado em escutar. Hoje o podcast ele é poderoso por causa disso. Você escuta no treino, você escuta cozinhando, você escuta, né, às vezes fazendo um serviço, uma coisa no carro. Então, assim, eu tenho orgulho de vocês poderem hoje escutar Oswaldo Ferreira Neto, direto de Aracaju, Sergipe. Que perfeito, que introdução maravilhosa aqui do nosso professor, do nosso historiador. Eu tenho orgulho de já de cara dividir essa bancada com dois sergipanos, né? E seria muita petulância da minha parte, bom, eu sou baiano, né? Mas seria muita petulância da minha parte dizer que eu tenho também raízes sergipanas, apesar de ter realmente, né? Meu bisavô, ele era de Aquidabã, aí no estado Olha de Sergipe, só. né? Eu tenho parentes em Aquidabã. Então, além de já ter morado em Aracaju, além de ser muito apaixonado pela cultura sergipana, minha mãe mora em Aracaju hoje, certo? Então, É um sergipano, é, né? tô batendo na trave, já protocolei o meu pedido, até hoje não saiu, né? Mas não tenham pressa não e eu continuo sendo um grande entusiasta aqui, mas vamos deixar de lero-lero e vamos trazer aqui logo para o nosso podcast. O ouvinte tá aí sedento, querendo saber das informações. A gente vai falar muito aqui sobre o Festival de Arte de São Cristóvão, tá? Primeiro, Oswaldo, eu queria saber de você um pouco mais sobre essa cidade, São Cristóvão, o porquê que esse festival, um dos maiores festivais de rua do Nordeste, ele acontece nessa cidade. O que é que essa cidade tem de tão importante, de tão relevante? Traz um pouco dessa história aí pra gente. Então, o FASC, primeiro, ele ocupa um sítio histórico que é reconhecido nacionalmente enquanto Patrimônio Histórico Nacional, que é o Centro Histórico de São Cristóvão, que é uma das cidades mais antigas do nosso país. É a cidade-mãe, né, a primeira cidade do estado de Sergipe, fundada em 1º de janeiro de 1590, uma cidade que nasce do período da União Ibérica, então ela tem características da influência hispânica no seu sítio histórico. Por isso, a Praça São Francisco é reconhecida como Patrimônio da Humanidade, porque quem diria, no mundo lusitano, na América Portuguesa, uma Gran Plaza em uma cidade de Sergipe. Porque a Praça São Francisco é isso, é uma Gran Plaza. Muito diferente dos códigos de postura de construções dos sítios lusitanos na América, né? As cidades fundadas pelos portugueses não tinha essa preocupação de uma Gran Plaza, onde tem o poder da igreja, o poder público, né? O poder da ordem real sobre a colônia. Então, a Praça São Francisco era essa grande plaza. Quem tiver a oportunidade de conhecer, depois de verificar aí na internet, pode observar que essa praça ela é extensa e vai lembrar, desculpe, e vai lembrar as grandes plazas das colônias hispânicas aqui na América, né? Aqui eu quero chamar a atenção que é um dos espaços principais desse Festival de Artes. E aí, ela é a testemunha de 52 anos de FASC. O FASC ele vai nascer em 1972, na comemoração do Sesc Centenário da Independência do Brasil. O que é Sesc Centenário? 150 anos da nossa independência. Então, era uma comemoração
promovida pela Universidade Federal de Sergipe, que tinha 4 anos de existência. A Universidade Federal de Sergipe, que foi fundada em 1968, no auge da ditadura militar, inclusive num período muito duro. Costa e Silva e depois Emílio Garrastazu Médici, é o período mais duro, sanguinário e violento da ditadura, não eximindo os outros períodos dos quais vivenciaríamos. Né? Isso é importante destacar. E aí eu quero chamar a atenção de vocês. Por que o sítio histórico de São Cristóvão? Por ser a primeira cidade. Né? Então, quando a Universidade Federal de Sergipe, e aqui eu tenho que chamar a atenção de alguns nomes importantes na criação do FASC. Né? João Oliva, o jornalista João Oliva, que era o porta-voz da Universidade Federal de Sergipe. O reitor à época também, o então governador Paulo Barreto de Menezes. Foram essas lideranças que se reuniram e disseram: vamos fazer um festival de artes na cidade mais antiga do estado de Sergipe, em comemoração ao Sesc Centenário. A questão é o seguinte, e é importante destacar, meus queridos ouvintes, não tem condições de analisar os anos 70 sem analisar o Brasil e o mundo. 68 para 74, o mundo praticamente em 6, 7 anos vivenciou quase um século. A gente está falando do período da contracultura, dos hippies, da tropicália, dos grandes festivais da música popular brasileira. Nós estamos falando da passeata dos 100 mil, da luta do movimento estudantil contra a ditadura militar, então o Congresso de Biúna. Nós temos uma efervescência para a juventude, no que o nosso querido e saudoso Silver Tendler, me desculpe utilizar a conotação sexual, mas para ele lembrar e fazer um comparativo de 2 anos. O ano de 1968 e Utopia e Barbárie, um grande clássico de Silver Tendler, é o ano orgásmico. É o melhor orgasmo que a juventude poderia ter. Em contraponto, se você for observar, o ano de 1989, que é a maior brochada que a humanidade poderia ver. Até porque, se a gente for pensar no contexto histórico da Guerra Fria, é um ano do qual, 68, a gente vai ver a Revolução Cultural Chinesa influenciar até o nosso modo de vestir. Só para você ter noção, na Cidade do México, nas Olimpíadas, a juventude vai lutar por mais direitos. E aí chega Sergipe. O que é 68 em Sergipe? Criação da Universidade Federal de Sergipe. Você entra na década de 70, você sai de um governo, que é Lorival Batista, que tem toda uma linha de grandes obras. Né? O estádio do estádio de Sergipe Baixão é inaugurado em 69. Na década de 70 e no final dos anos 60 é inaugurado grandes conjuntos de habitação. Então você tem uma urbanização dessa capital, que é Aracaju, e você, ao mesmo tempo, você tem essas grandes obras faraônicas do milagre econômico. Chegamos no ano de 1970, Copa do México. Por que eu estou contextualizando? Para entender o FASC. O FASC é uma festa que vem da institucionalidade. Isso é importante destacar. E eu quero parafrasear aqui a professora Terezinha Oliva. O FASC, ele nasce no gabinete, mas ele vai tomar as faces, os gritos, os anseios dessa juventude. Dessa juventude, vou utilizar de novo a expressão de Silvia Tender, orgásmica. Por que ele bota o termo orgasmo? Porque na França, essa juventude estava lutando contra o governo conservador de Charles de Gaulle para que homens e mulheres pudessem dormir nos mesmos dormitórios. Né? Era a história de Paris, do proibido proibir, e que depois Caetano Veloso vai transformar isso em música. Então, assim, é esse mundo que é contraditório, não, que questiona, que é a contracultura oficial. E vem esse FASC, né, esse Festival de Artes, para celebrar nada mais, nada menos que 150 anos da independência do Brasil, que foi um grande evento a nível de ditadura, para promover a ditadura, para promover o marketing institucional. Você cria um festival de artes. Mas aí, por que eu tenho que chamar a atenção de um personagem chamado João Oliva? Por que eu tenho que chamar a atenção de uma personagem chamada Nubia Marques? Por que eu tenho que chamar a atenção de pessoas como Luiz Spinelli, né? Mariano,
porque eram as classes que entendiam essa juventude que era progressista, que questionava e que lutava contra a ditadura. Então, dentro da institucionalidade, veio um pouco de uma rebeldia do período a presente que o festival estava sendo criado. E isso é interessante nós percebermos que a primeira edição ela começa com música clássica, a transferência da capital para São Cristóvão, de Aracaju para São Cristóvão, pirotecnia e tal. Mas já começa logo com o quê? Com o quê? Nada mais, nada menos. Na primeira edição, a gente já tem a chegada de Macalé. A gente já tem um espaço de debate com Ariano Suassuna. É a primeira programação. Já uma programação que não era o institucional. A pessoa que chama Ariano Suassuna na década de 70 quer confusão. Quer confusão. Eu acho que a gente tem que ter noção da confusão do que eu estou falando. Não é uma confusão ociosa, não é uma confusão danosa, não. É uma confusão que a gente gosta, a confusão cultural, a crítica artística, a crítica cultural. Né? Diga-se de passagem, o FASC, ao longo de 52 anos e 40 edições, que ele vai ter aí vários hiatos, é importante lembrarmos que a gente já recebeu Ariano Suassuna, Jorge Amado, a gente já recebeu, né, grandes clássicos, desde da música, quanto da dança, do teatro. A gente já recebeu grandes nomes da música popular brasileira, de vários debates. Então, assim, o FASC, ele teve essa capacidade, ao longo desses 52 anos, entender que da institucionalidade ele seria tomado pelos anseios do povo, da juventude e de quem fazia. É tanto que as primeiras edições da década de 70, você tinha uma juventude muito presente. Uma juventude que acampava em São Cristóvão, porque não tinha toda essa infraestrutura de hotelaria. Né? Essa juventude que é hippie, essa juventude que é a juventude mais libertária, uma juventude consciente, e ela que vai ser a protagonista desses primeiros anos do FASC. Porque na década de 80 vai ter uma mudança. Mas eu quero chamar a atenção, por que São Cristóvão? São Cristóvão é a sede da Universidade Federal do Sergipe. Foi lá que nasceu o FASC. Também isso é importante. Quando os criadores do FASC, em 72, pensam em São Cristóvão, isso é uma questão prática. Segundo o sítio histórico, isso agrega muito à imagem do festival. Né? A gente tem um patrimônio edificado importante, reconhecido nacionalmente pelo IFAM. Outro ponto, São Cristóvão, está aqui meu amigo Rafa Aragão, está aqui vocês, quem conhece São Cristóvão sabe. São Cristóvão é um lugar que tem uma potência imensa de locais bonitos, desde um arquipélago fluvial impecável de ilhas no Vaza Barris, que as pessoas gostavam de ir, desde dos campos, das chácaras de São Cristóvão. Então, São Cristóvão dava esse convite para as pessoas ficarem lá. E já na primeira edição, as pessoas vão ficar lá. As pessoas vão ocupar São Cristóvão. As pessoas estarão em São Cristóvão. Né? Então, é isso que eu digo sempre. Uma das maiores características do FASC é isso. É a cidade ser ocupada por uma juventude. E isso vai acontecer em todas as edições. Na década de 80, o FASC vai levar outra cara. Né? Mas é importante dizer o porquê de São Cristóvão. Essa cidade que é uma cidade-mãe. Uma cidade que acolhe todo mundo. Né? Eu acho que isso é importante destacar. Não, com certeza. A primeira pergunta aqui e a resposta já foi toda uma aula sobre São Cristóvão, sobre essa correlação com o festival, o surgimento do festival, né? Que era a melhor pessoa. É, a melhor pessoa, porque algumas coisas, inclusive, eu até tinha para perguntar, ele já começou a antecipar e eu achei maravilhoso. O Rafa, eu queria entender também um pouco da sua colaboração e até dúvidas, se você tiver também, quiser trazer dúvidas aqui para o Oswaldo sobre essa fase inicial aí do festival. Não, tudo que o Oswaldinho falou aí sobre o FASC é importante e eu acho que desde que o FASC retornou, né, em 2017, tem sido importante também conhecer um pouco mais, né, do festival. E não só o Oswaldo, mas a própria instituição, né, a própria prefeitura e outras pessoas também,
tem levantado essa bola para a gente conhecer a história do FASC, né? Para que a gente também não veja o festival apenas como um lugar para curtir uma música, ou, sabe, para ir além das atrações, né? Porque, óbvio, né, as grandes atrações, os nomes, né, principalmente da música, chamam a atenção, mas para a gente entender a cidade, para a gente conhecer, para a gente preservar, né, para que a gente possa ter um diálogo ali com a comunidade, né, saber que a gente está chegando num lugar que já tem seus moradores, que já tem os seus costumes, enfim, para ir um pouco além da festa, A vamos dizer festa assim, exato. da celebração. Eu sempre costumo dizer, quando você tem um festival, você dialoga com tantas informações, né? Que se fosse só para você ficar sentado bebendo, ou bebendo, rodando para cima e pra baixo, isso você faz em qualquer boteco, pô. Sabe? Eu moro aqui em São Paulo, você vai em qualquer esquina aqui em São Paulo, tá cheio de lugar para fazer isso aí. Mas um festival, ele traz experiências para você que vão muito além de você se embriagar, e que é legal também, pode fazer, pode ficar à vontade, né? Mas Sim. tem muito mais coisa ali para você dialogar com a cultura local e com todas as transições possíveis naquele momento, né? É, o Oswaldo, sobre a continuidade do festival, né? A gente falou muito aqui sobre essa primeira etapa, eu ainda quero chegar nos tempos modernos dele, mas eu queria entender um pouco mais dessa fase de transição, né? Dos anos 80 até os anos 90. O que foi que aconteceu com o festival? Até porque quando chegou no início dos anos 2000, foi um festival que deixou de acontecer, né? Então, o que aconteceu nesse período aí, desse intervalo de 20 anos? O festival ele acabou perdendo alguma força de apoio cultural ou força de presença de juventude? Traz um pouco desse panorama pra gente, por favor, do Festival de São Cristóvão. Então, o festival já diz, né? É um conjunto, né, de linguagens artísticas. E quando eu falo, vou trazer por década de 70 é o caminho, né? Esses primeiros anos, né, do FASC foi importantíssimo, né? Importante destacar o famoso FASC da década de 70, de 1977. A gente teve, né, conferência com Zélia Gattai, nós tivemos conferência que foi importantíssima, né, com a presença do diretor do Balé de Bolshoi, e você está falando do Balé de Bolshoi que era proibido oficialmente pelo governo, e na época a Universidade Federal de Sergipe conseguiu autorização com o MEC para que o diretor do Balé de Bolshoi, porque o FASC, ele sempre abordou todas as linguagens, né? No seu início, ele trabalhava o que era dito erudito, da música sacra, a ópera, ao balé, né? E a dança contemporânea sempre estava junto nesse eixo. E os palcos sempre com as atrações e os grupos tradicionais populares folclóricos. Sempre esse é o perfil do FASC, nessa primeira fase dos anos 70. Havia sempre as conferências, porque como a universidade que organizava virava quase uma semana acadêmica. Então você tinha conferência e debate sobre tudo: patrimônio, arte, dança, teatro, música, produção cultural, quando nem sequer se pensava em sistematizar, né, a produção cultural como nós conhecemos hoje. O FASC já traz debates, se você pegar os anais de 78, 79, finalzinho da década de 70. E sempre com influência política. Por quê? Eu fico de cara aqui, no meio da década de 70, a tortura, a violência, tudo sendo institucionalizado de uma forma dura. Eu estou dando uma data que é 74. 74. Tem um espaço de conferência que é o quê? A democratização da cultura para o futuro de um país. Eu disse bem assim, a galera sabia peitar da institucionalidade, mas por quê? Isso acontecia. Era uma universidade. Quero que não, os militares, mesmo atacando tal tudo, a depender das reitorias, muito daqueles que estavam propondo ali tinham autonomia, né? Ainda prezava por essa autonomia universitária. Então você não via tanta interferência, né, da censura. Só quando acontecia uma situação, por exemplo, né,
Por exemplo, quando as igrejas de São Cristóvão eram solicitadas no festival, né? E muitas das vezes era um grupo artístico que estava ali ocupando nada mais nada menos que a Matriz da Vitória, o conjunto barroco do São Francisco, o Carmo, ou o Amparo, o Rosário. E aí a arte, você sabe que não existem limitações. Então tem um caso aí emblemático que eu acho massa trazer de curiosidade esse período de face, que o artista quase seminu dentro da Igreja Católica. E a gente tinha um arcebispo que era conservador, o D. Luciano Cabral Duarte, que entregava, inclusive, né, estudantes, militantes, porque ele era professor da universidade. Então, olha a situação. Olha a situação. Um nível caótico. Essa mensagem chegando ao bispo, dessa apresentação artística. Então, no outro ano, todas as igrejas foram fechadas. Então, assim, tinha esses impasses que ocorriam, mas sempre numa forma de diálogo que chegava até lá. É interessante lembrar que é durante o FASC que algumas instituições importantes de São Cristóvão são gerenciadas, são criadas, né? Já existia o Museu Histórico de Sergipe, mas é durante o FASC de 74 que é criado o Museu de Arte Sacra de São Cristóvão. É durante o FASC, né, nesse caldo do FASC, que vai existir o Museu dos Ex-Votos, né? Haverá uma maior preocupação. Olha como o FASC traz. Devido à ocorrência do FASC, há uma preocupação na preservação e restauração dos bens que estavam ali. Porque o FASC potencializa isso, visibilidade. Visibilidade para todo mundo. Não é só para o São Cristóvense, é para o patrimônio que está ali, é para a cidade que está ali recebendo todo mundo. Então isso já acontece na década de 70. Chega os anos 80. A Prefeitura de São Cristóvão, que participava desde o início, começa a participar com maior efetividade, e a universidade, devido a problemas institucionais e econômicos, começa a sair um pouquinho, mas ainda liderando o FASC por toda a década de 80. Então a programação começa a receber um toque, às vezes, por exemplo, uns anos, mais música erudita. Aí você já afastava um pouco a juventude. Outros anos, você trazia um músico, um grupo musical que estava mais aliado a uma questão mais do sentido do popular. Então você já afastava. Então, os anos 80 vai passar por isso, esses entraves. Mas tem curiosidades. Por exemplo, na virada dos anos 80 para os anos 90, a prefeitura começa a ganhar praticamente o protagonismo no festival de financiamento e organização. E a universidade fica mais com simpósios, essa parte de programação cultural, artística, shows, fica mais com a prefeitura, e a universidade com essa parte mais científica, né? Os simpósios, as conferências, os debates dentro do FASC. Uma coisa que nos chama a atenção é que na década de 90 começa a surgir alguns espaços que são importantes como hoje. Por exemplo, o Salão de Cinema. Né? Antes o cinema era exibido em uma igreja, em algum salão, mas não enquanto um salão e um conjunto de exibições e debates que poderia ocorrer em volta dessas exibições. Começa a partir da década de 90. É uniformizado um salão de literatura. E a gente tem nesse salão de literatura inaugural em 91 o Ariano Suassuna. Né? O Ariano Suassuna que tem, e depois João Baldo, né, que também participa. Só o nome é assim, gente, não é qualquer um. No FASC, na década de 80, teve Raquel de Queiroz. Entendeu? O FASC tem um histórico, inclusive, no sentido da literatura. Só o porradão da literatura brasileira. É importante lembrar, é o único festival que é multicultural, multiartístico, para fora de bienais de livros e literatura, que tem um salão potente. Se vocês olharem a programação esse ano do FASC e do ano passado, não fica... você diz assim, é quase um salão, uma conferência de uma Bienal. Então, e é dentro do FASC. Isso é importante destacar. Acho que não há outro festival que tenha uma potência de um salão de literatura como tem o FASC. Com todo respeito aos outros, né? Mas assim, eu acho que é uma questão, inclusive, de observar que esse salão de literatura, da década de 90 para cá, só fez aumentar e ganhar visibilidade. E aí, o que acontece? No ano
de 1994, a universidade dizia assim: Prefeitura de São Cristóvão, o FASC é seu. Vamos apoiar, mas a gente não vai mais estar à frente da realização. Na metade da década de 90. E aí entra outro componente. A partir do final da década de 80, o governo do Estado começa a entrar financiando. É tanto que a participação do governo do Estado, a participação da iniciativa privada já ocorre desde a década de 80. Isso é importante destacar. E aqui eu vou fazer uma linha histórica do financiamento do festival, porque um festival gratuito, do nível e do porte do FASC, tem que se entender que é política de Estado, que é política do município. Não é política de gestão. O FASC ele vai ter momentos de parada porque acha que é política de gestão. Não é política de gestão. Gestão passa, seja lá quem for. O Estado, o município fica. Política cultural é essencial. Política cultural é o, como a gente diz, é o ordinário, já diria Gilberto Gil, né? Não é uma coisa solta, não é uma coisa qualquer. Então a gente tem que frisar isso. E a partir da década de 80, por início dos anos 90, o FASC ganha uma visibilidade, uma notoriedade e uma importância por parte do Estado, né? E por parte também do município. Agora, no caso do Estado, sempre era entrando com apoio, com aportezinho e tal. E aí, o que é que acontece? Que é importante destacar nesse caminhar todo, nesse andar todo que nós observamos. Não podemos deixar de lembrar que a cisão da universidade, em a universidade não querer mais realizar e só apoiar, trouxe uma coisa que foi o quê? O FASC passou a ser uma festa de prefeitura. E aí, a festa de prefeitura, com apoio do governo do Estado, e vai ter alguns anos que não vai acontecer, já no finalzinho da década de 90, por questão de incompatibilidade de siglas partidárias, o que é que vai acontecer? A partir daí, você já tem uma programação que é mais uma linha pós-circo, você não tem uma curadoria muito mais preocupada com a temática, porque eu faço sempre tem matemática. Começa a fugir um pouco, né? Você tem uma problemática considerável, que é isso, entra gestor, sai gestor, o FASC começa a perder isso, perde aquilo. E aí vem o ano de 2004, 2005, que é a caminhada para o fim. Exato. Fim desse período, desse bloco do FASC. Que é em razão disso, da questão política. E o FASC ficou sem acontecer de 2005 a 2017, né? Literalmente 12 anos sem acontecer. Por isso que você toma um susto por observar que é o quê? 52 anos de existência do FASC, mas só são 40 edições. Que esse ano é a 40ª. Isso. Porque isso que é importante destacar, né? De 52 anos de existência, 12 anos não existiu. E o que é que levou? Como é que se deu esse processo da retomada? O festival estava ali 12 anos parado, foi um festival de uma relevância histórica gigantesca, como a gente já trouxe aqui, mas ele voltou, talvez até, não sei se pela possibilidade de comunicação que a gente tem hoje, de uma amplitude de comunicação, mas ele voltou com uma relevância de um alcance muito grande entre a juventude, muito grande entre, inclusive, a própria comunidade local, né? E como é que se deu esse processo de retomada? Quando foi que entenderam que esse festival ele precisava voltar a acontecer? Como é que aconteceu isso aí? Eu acho que é importante dar nome aos bois, eu gosto de trabalhar assim, porque eu acho que a gente tem que fazer juízo quando tem que ser feito juízo. A gente faz a crítica quando tem que fazer a crítica e tem que fazer justiça quando se faz necessário. Em 2017, um ano antes, tinha voltado, né, a administração de São Cristóvão a vida política executiva de São Cristóvão, o então prefeito Marcos Santana. E aí tem dois componentes de Marcos Santana. Ele é um são cristóvense
e viveu na sua juventude FASC. Isso é um ponto a ser colocado. Por quê? Ele, enquanto gestor, ele observava que o FASC fazia parte da história de São Cristóvão, marcava porque quando os 12 anos do FASC, né, o período aí, o hiato de não ocorrer, trouxe ao FASC, inclusive, um saudosismo imenso. Surgiu a publicação sobre os cartazes do FASC, teses, porque as pessoas começaram a estudar o que foi esse festival, a potência que foi esse festival, que marcou gerações, né? E que parou. E aí é aquela questão, volta Marcos Santana, ele observa, e ele faz uma coisa que antes de retomar o FASC. Ele avalia como é que o FASC deveria ser. O FASC, ele já nasce um FASC praticamente, aí vamos falar do século XXI, com nuances de um festival desse período, né? Ele tem sua história dessa década de 70, 80, 90, início dos anos 2000, mas depois do seu hiato ele volta em um perfil do festival do século XXI. E eu gosto de dizer isso por quê? O FASC, se ele fosse hoje, se a cidade de São Cristóvão fosse toda cercada e tivesse entrada, ele estaria no padrão de qualquer festival pago do país. Só faltaria uma coisa ou outra, mas se você for ver a estrutura do FASC hoje, é a estrutura de grandes festivais. É só um parêntese aqui que a gente ainda vai falar mais pra frente sobre a programação desse ano. Mas se você que tá ouvindo aqui já procurar na rede social sobre o Festival de Arte de São Cristóvão, a grade de programação é uma coisa excepcional para esse ano. Tanto da área musical, quanto da área do debate do cinema, quanto da área do debate sobre as políticas sociais, né? Um atual debate sobre a defesa da democracia, que, aliás, vai ter inclusive a participação da ministra Carmen Lúcia, né? E dentro desse parênteses, acabei te interrompendo aqui, Oswaldo, mas é porque me surgiu uma dúvida também sobre esse diálogo com a comunidade local, né? Do Festival de São Cristóvão, né? E quando a gente fala de diálogo da comunidade local, a gente está falando de pessoas que estão ali tanto dialogando dentro dos seus propósitos da economia, do seu propósito do lazer e de diversas áreas, como também artistas locais que transitam e dialogam com esse espaço, né? Como é a relação do artista local e o espaço que ele tem nesse Festival de São Cristóvão? Até porque quando a gente abre as redes e a gente vê muita gente comentar, a galera que vai viajar para lá, nossa, vão ter atrações gigantescas, assim, de grandes alcances nacionais, até próprios artistas sergipanos também, que são muito conhecidos fora, né? Mas eu queria saber, assim, sobre o espaço para o artista local. Como que isso vem sendo trabalhado aí no festival? O artista, ele reclama muito ou ele também faz parte dessa construção do festival? Como é que tá isso atualmente? Então, vamos lá. Até para a gente entender. A retomada do FASC, como eu disse a você, ele torna um festival do século XXI. Então, ele não é mais só um festival que vai ter a necessidade do bem-querer de um agente político, de um órgão político, do Estado, do município, não. Ele começa, inclusive já na sua retomada, com um debate, inclusive, sobre o retorno dele. Então teve espaço sobre a fala da volta do FASC, né? Claro, não ia ser grande da forma que hoje ele é, em 2025. Isso é importante destacar. Quando ele começa lá em 2017, ele começa com, como diz aquela história, retomando aos poucos. Então, você tem um incentivo por parte do governo municipal. Não estou, aí é uma questão de pesquisa, não estou lembrando se o governo do estado apoia essa retomada, 2017, até Rafa pode me ajudar aí, mas eu não me lembro, se o governo do estado, a universidade apoia, porque ela sempre vai apoiar, isso é uma coisa que é tradicional da universidade, até como a mãe, né, do FASC, mas quem entra é o governo do estado. Aí você vai perguntar,
A participação da comunidade. Primeira cidade de São Cristóvão, desde a década de 70 para os anos hoje, ela se adaptou ao FASC. No primeiro momento era um bocado de juventude, né, progressista, hippie, né, topless e toda a liberdade sexual possível que você possa imaginar. Pessoas que acampavam em praças, que pediam para usar o banheiro das casas, de uma cidade que tem um centro, que diga-se de passagem, de uma população católica muito forte. Né? Só para você ter noção. O mesmo ambiente que acontece o FASC, acontece duas manifestações culturais, hoje reconhecidas como manifestações culturais, de cunho religiosos, que é muito forte. É a procissão do Fogaréu na Quinta-feira Santa e a procissão, que é a maior romaria do Estado, que é mais gente do que o FASC, que é a romaria do Senhor dos Passos. Então, assim, esse ambiente recebe também o FASC. Então, na década de 70, foi um impacto. Depois a cidade entendeu que, inclusive quem era do centro histórico, entendeu que era o momento de ganhar dinheiro. Então a população, já no final da década de 70, nas edições do FASC, já organizava hospedagem, já organizava, quer dizer, já havia essa receptividade estrutural. E aí os artistas daquela época participavam um ou outro quando estavam dentro dos órgãos estaduais, municipais e, no caso da universidade. Por exemplo, um caso que eu quero chamar a atenção aqui é Luiz Eduardo Oliva, que na década de 90, né, São Cristóvão tem a famosa Bica dos Pintos, que é um minadouro de água mineral, que a gente sempre diz, né, é uma referência, e sempre foi uma referência para a cidade, enquanto abastecimento. Quando o abastecimento oficial não ocorria, as pessoas corriam para a Bica dos Pintos. Ele, observando Rock in Rio, ele era um dos representantes da universidade. Naquele ano de 91, ele cria o Rock em Bica. E leva para a Bica dos Pintos bandas de rock. Mas por que essa sensibilidade? Porque Eduardo Oliva também é um artista. Ele não era só um gestor. Então ele já tinha uma noção de cabeça de artista. Mas teve épocas de gerações aí que a coisa já vinha pronta. Entendeu? Então, o que é que vai acontecer agora já a partir da retomada do FASC? Tem a participação institucional, que, diga-se de passagem, não são gestores que estão desconectados, né? E aí eu digo gestores específicos na questão da cultura, não são desconectados da vida da produção nacional, né? Há alguns sujeitos que participam já do FASC e contribuem na construção, né, da história dessa retomada do FASC. Mas, assim, os debates, eles são temáticas amplas. Eu digo sempre, agora aqui é uma questão da crítica construtiva. É necessário fazer debates, inclusive, sobre o festival. E aqui tem alguns pontos depois a colocar, né, que são críticas construtivas. E quando eu digo críticas construtivas, é no sentido de ser aquela crítica que pode potencializar ainda mais o FASC. Porque, como você mesmo disse, a participação. Eu não digo que a participação seja 100%. Que os artistas são consultados para saber da programação, para saber como é que vai ser feito o festival. A comunidade em si, ela acaba abraçando o FASC. Né? Tanto que as pessoas saem de casa para alocar suas casas. O FASC acontece uma transição populacional impressionante. Em 4 dias, 3 dias do FASC, a população do centro histórico e os bairros vizinhos, praticamente quase ela toda sai para dar lugar a essa população que vem para curtir o FASC. Né? Eu sou um dos moradores de São Cristóvão durante os 4 dias do FASC. Quem quiser me encontrar, vai me encontrar em Aracaju. Vai me encontrar em São Cristóvão. Já fiquei sabendo até que... certa, endereço certo. Já fiquei sabendo até que você foi já mestre de cerimônias. Claro, ano passado. E aí, já falando um pouco aqui sobre essa experiência pessoal, né, desse festival, aí o Rafa tava um pouquinho calado aqui, mas foi buscar um pouquinho do abridor de mente dele aí, mas eu queria escutar, Rafa, aí de você, um pouco da sua experiência. Quando foi que você conheceu o festival, assim, de maneira mais próxima, né? Traz um pouco da sua vivência aí pra gente. Só para completar a pergunta
que o Oswaldo estava respondendo, que ele ficou na dúvida se em 2017 teve apoio do governo. Eu pesquisei aqui no Google rapidinho e teve apoio do governo da época. Que não foi também uma coisa, né, que se manteve, né? Algumas gestões teve, não teve, enfim, essas questões, né, político-partidárias que influenciam o processo. Eu conheci o FASC de nome, né? Mas ainda existia essa relação com a universidade e tal. Aí, quando eu entrei na UFES, em 2006, eu estava na expectativa de viver meu primeiro FASC, né? Porque tinha muito essa coisa né, da universidade, aí não aconteceu. Durante o período que eu estudei na UFES... O FASC se escondeu de você, todo bicho. Todo ano a gente ficava nessa expectativa de, será que você não vai ter FASC? Será que você não vai ter? E nunca tinha, né? Não acontecia. E aí, em 2017, quando voltou, eu ainda não teve esse processo de morar, né, em São Cristóvão, mas já foi, sensacional, assim, vivenciar ali São Cristóvão, ver os shows, né, shows muito bons, né, teve na época, né, do Nação Zumbi, Debajos, Lacertai, enfim, uma série de shows, Margareth Menezes, nossa ministra. E a partir de 2018 eu passei a ser morador de São Cristóvão também no período do FASC, porque para você conseguir ir além, né, da música, né, ainda hoje existem os bate-volta, mas para quem quer vivenciar mesmo o festival, para quem quer ir, né, conhecer outras perspectivas, participar porque durante o dia tá lá o salão, né, de artes visuais, tem o cinema, tem literatura, né? Hoje também tem a programação da Bica, né, que voltou agora recente a fazer parte da programação. Então, dá para você vivenciar de outra maneira. E em 2019, que eu acho que foi o ano dessa retomada, que já foi, digamos assim, grande, né? Foi o ano que eu participei tocando, né, enquanto artista. Toquei lá no primeiro dia do FASC, na sexta-feira. E foi bem legal, foi emocionante, né? Tem uns registros até hoje. Minha filha estava comigo no palco e foi um momento assim muito legal. Eu guardo com carinho esse dia e sempre participando assim do FASC. É uma coisa que de fato movimenta. Quando acaba o FASC, né? Principalmente quando passa o São João aqui. A expectativa de todo mundo é essa, né? Quem vai vir, né? A gente já começa a procurar casa mesmo antes de sair programação, né? Para já garantir nosso lugar. Então, é isso, assim. Eu fiquei muito... Acho que todo mundo fica muito feliz de ver o FASC, não só dele ter voltado, mas dele ter se consolidado. Né? E apesar de que teve recente também alguns ataques, né, de campos políticos conservadores, né, tentando diminuir ou difamar o festival. E você essa galera precisa disso, né, velho? Ela precisa atacar os setores, principalmente da cultura, para se manter, né? Para trazer a ideia do medo da população, esse pânico moral, né? Sim. Precisa garantir uma galera diante dessas rédeas deles aí. Então, atacar os setores culturais, isso para eles é rentável de todas as formas, tá? O Oswaldo, e para você, qual foi o seu momento mais marcante, assim, e você que é um vivenciador do festival, de todas as formas, tá? Que momento você consegue lembrar? FASC em 1998. Minha mãe me levou, eu tinha 6 anos de idade. 98. Me lembro que eu assisti, sabe, um show de quem? Belchior. Porra! Aí você zerou, pai. Não. Você é de queixo caído. Belchior, Amorosa, Ângela Maria e finalizava com Reginaldo Rossi. Caralho, meu irmão. O FASC tem essa possibilidade. Gil editando esse programa aqui, Gil vai endoidar, pô. Você entendeu?
Isso, inclusive, faz que eu acho que cabe, inclusive, um trabalho aprofundado sobre isso, as programações. Sim. Porque faz que já recebeu, você pode imaginar, a nata da cultura brasileira. Quando eu digo a nata, os grandes nomes. Mulheres e homens que construíram a cultura nacional. Tanto na música quanto na, na literatura, em tudo. Então, assim, eu me lembro desse Fácil 98. Aí fui em 99, com ela. Aí eu me lembro 2000. 2000 foi um FASC grande, grandiosíssimo, né? Mas aí já tem uma característica de uma festa de prefeitura. Sabe? Quando eu digo uma festa de prefeitura, não diminuindo, uma festa de prefeitura, gente. Calma. Mas era uma festa, tipo, pós-circo para o eleitorado. Então, assim, tinha bandas de forró, que hoje estão em alta, e que acho que tem que estar no FASC. Graças a Deus o forró voltou. Né? Vai ter João Gomes esse ano, né, no FASC. Mas não só o João Gomes, já teve Mestrinho. Acho que também tem que trazer outras bandas. Eu tenho uma visão de que o FASC ele pode agregar de tudo um pouco. Ele não pode também estar engessado. Como era no início dos anos 80. FASC só tocava música erudita, um ou outro nome da música popular brasileira. Já teve essa fase, eu discordo disso. Ou só uma música, como muita gente gosta, o FASC com tipo, não, só pode tocar coro mesmo, só pode tocar música de um nicho alternativo. Eu também não sou muito favorável disso. Mas aí fui para as edições de 2002, 2003 e a última. Eu cheguei. E aí eu fui para a retomada. Então, assim, de lá para cá, e tem alguns clássicos marcantes, o pós-pandemia. Eu acho que foi um FASC que até Rafael vai concordar aí comigo. Foi um FASC importante. Porque o FASC se tornou o maior evento do estado de Sergipe. Porque não tinha tido São João, não tinha tido Carnaval. Era o ano de 2023. O ano de 2023. Não, 2022. 2022. Foi o ano de Qual 2022. foi o mês? Você lembra? Foi o período eleitoral. Dezembro. Então a gente já tinha botado Satanás pra correr já. Já. É. O pessoal já tá na segunda, terceira dose. Teve jogo da Copa, transmitido. Já tava tendo. Teve jogo da Copa, a gente assistiu o jogo da Copa da Praça São Francisco, que foi assim, Brasil e Gana, se eu não me engano, não era, Rafa? E a gente acabou... Brasil e Camarões, eu acho. Camarões. A gente acabou perdendo, mas se classificando. O que aconteceu? Aquele fato, para mim, foi muito marcante, porque a gente voltava de uma pandemia, era a maior festa do estado. E aí, vamos lá. Era a maior festa do estado sem apoio do governo estadual. E era só a prefeitura e a iniciativa privada que patrocinava. E o governo federal também não patrocinou. Era a gestão Bolsonaro. É isso que eu tô falando. Nesse período aí, a gente já tinha botado o Satanás pra correr, que era ele que eu tava me referindo mesmo. Mas mesmo assim... E aí, só que era o último mês, né? Então, quem aí, lembra como foi? Aí virou também esse FASC da volta da democracia, da volta, sabe, de um clima mais possível. Possível frente a um país e das suas contradições como o Brasil. E aí eu me lembro que esse FASC foi importante. E do ano passado, enquanto mais cerimônia, eu acho que você assumir, né, e agradeço aqui publicamente a Prefeitura de São Cristóvão por confiar no meu trabalho naquele momento ali, e eu estar como mestre de cerimônia, marca muito. Eu fiquei como mestre de cerimônia, tinha passado no edital, né, com o projeto Rueiro em São Cristóvão, fiz o circuito, também tinha a questão da apresentação à noite de um palco como o João Bebiaga na Praça São Francisco. A praça lotada todas as noites, né, você chamar Arnaldo Antunes, Marina Lima, Timbalada, Baiana System, Tashi Trace, chamar grandes nomes da música. Isso é gratificante, sabe? Isso é importante. Eu esqueci agora o nome do companheiro do reggae, amigo. Rafa, me lembrei aqui. Que estava ano passado internacional.
Clinton Farrell. É Clinton Farrell. Então, assim, velho, é importante. É importante uma trajetória do vivenciar o festival. Você tá ali apresentando, apoiando, sabe? Isso eu acho que é fundamental. Eu acho que desde 2017, eu não faltei nenhuma edição. Antes era bate e volta. Mas depois eu observei e disse, não, eu tenho que vivenciar essa cidade. Porque São Cristóvão, tá aí Rafa que não deixa mentir. Ela tem bica, ela tem rio, ela tem muita condição de você curtir a cidade ao dia. Sabe? Tem os museus, tem a programação de cinema, O tem o Pisa salão de Macio. literatura, tem o Pisa Macio, que é a bebida tradicional, né? Tem a queijada de Dona Marieta, É tem os diacho, velho. bicheletes, né? Que tem uma história também. Toda a cultura que envolve São Cristóvão. Tem o ateliê de Nivaldo, que você passa horas e horas vendo arte, vendo xilogravuras, né? Tem Gladstone, poxa, tanta gente boa. Dona Madá, da Ilha Grande, e o samba de coco, as caceteiras de Mestre Hindu. Você tem a cultura são cristóvense, que representa a cultura sergipana. E que bom que a gente está falando do FASC, no mês da sergipanidade. No dia 24 de outubro, nós celebraremos mais um dia da sergipanidade. E eu acho que o FASC consegue congregar essa sergipanidade e essa brasilidade, esse Nordeste, que também nesse mês celebramos o Dia do Nordestino, né, com uma força incrível, incrível. E eu acho que é importante a gente ponderar que esse ano vai começar o FASC, um dia histórico, no Dia da Consciência Negra, né, no feriado do 20 de novembro. É tanto que a programação da quinta-feira, toda ela é de pretos e pretas. Isso é incrível, porque São Cristóvão tem uma história, né, afrodiaspórica. Eu utilizo esse termo porque a expressão diáspora, a gente tem que tomar cuidado que tem várias diásporas, mas a gente tem que usar afrodiaspórica. Essa cultura que é negra. São Cristóvão não é só uma cidade colonial. São Cristóvão não é só uma cidade católica, das festas tradicionais católicas, das procissões e irmandades. Não. São Cristóvão é hoje, inclusive referência ao isentar todas as casas de axé e terreiro em território municipal. É o primeiro município do Brasil a fazer isso. Da mesma forma que a igreja católica e a igreja protestante não pagam imposto, os terreiros não pagam. Eu acho que a gente tem que saudar isso. São Cristóvão é terra de Vesta Viana, das caceteiras de Mestre Hindu, né? E de grandes também artistas. Poxa, é de São Cristóvão que vem as duas hoje maiores bandas do estado a nível nacional, que é reconhecido. Tanto é a terra da Debajos, como é a terra da cidade dormitório. Então, assim, é importante destacar esse espaço enquanto local de fomento, promoção e resistência da cultura. Eu acho que o FASC é um resistente, porque ele é gratuito, ele é público, ele é democrático, tem para todos e todas e todos. Eu acho que só basta aí. Vamos pro FASC ser feliz. Tá aí, que aula, cara, que aula sobre São Cristóvão, que aula sobre o Festival de Arte de São Cristóvão, né? Que presença maravilhosa essa aqui. Rafa, que indicação boa, viu? O Oswaldo, o homem, sabe muito, velho, muito mesmo. E a gente já vai começar a caminhar aqui pro encerramento. Eu queria mais uma pergunta aqui de vocês. Para a edição desse ano, assim, além da expectativa, claro que vocês já trouxeram aqui, a expectativa que vocês têm pro festival, mas vamos passar aqui pro ouvinte que terminou aqui, já chegou aqui até esse ponto do episódio, e falou assim, não, eu quero comprar uma passagem, eu vou pro festival, certo? Quando ele chegar aí, qual é a primeira coisa que ele precisa conhecer em São Cristóvão e a primeira coisa que ele precisa conhecer no festival? Quem chega aqui em São Cristóvão, eu acho que tem que, primeiro, bater perna no centro histórico. É muita coisa assim pra gente. Faça isso, eu acho que tem que fazer tudo. Eu já citei até algumas coisas aqui, Nivaldo, e nas igrejas. Conheci inclusive o convento onde foi ordenada a primeira santa brasileira, Irmã Dulce, né? Viveu aqui em São Cristóvão, antes de ser irmã na Bahia. Você tem um patrimônio gastronômico
cabulosíssimo. São Cristóvão tem muita marisqueira, né? Muita comunidade marisqueira. Então se come muito marisco, muito sururu, camarão, né? E você tem, né, esses banhos de rio no Vaza Barris e seus afluentes, nas ilhas, né, desde o Porto da Pedreira, né, do Porto do Dedé até, né, a Ilha Grande e outros locais, o Caípe Velho. Então, assim, tem muitos locais bonitos para se ver, conhecer. Eu acho que é importante também ver a cidade nos seus povoados, por exemplo. Quando você vai para Bica dos Pintos, você conhece a Cidade Baixa, né? Que não é a cidade que está muito dentro do cenário constante do FASC. O que acaba a gente conhecendo a Cidade Baixa é quando a gente vai para a região dos Pintos, onde está a Bica dos Pintos, que é um banho maravilhoso, gostoso. Sempre o FASC é novembro, dezembro, já é o período do verão, então dá aquela refrescada, é massa demais. E assim, sem falar que não só vem no FASC no período do FASC, né? Não só vem, desculpe, em São Cristóvão no período do FASC. Vem em outros momentos, eu acho que as festas religiosas que têm séculos de existência impressiona pela tradição, inclusive pela imagem das festas, né? Outra também, São Cristóvão tem carnaval, que é muito típico, próprio da cidade. Né? São Cristóvão tem São João, então assim, tem várias atividades. E São Cristóvão tem uma tarde maravilhosa de domingo de garrafa. A gente desce para São Cristóvão, vai tomar um café na Praça São Francisco, bate perna, vê um fim de tarde lindíssimo. Então isso é São Cristóvão. Isso é Sergipe. Então assim, só tem a participar. Quando eu observo, eu queria só pontuar duas coisinhas. A programação desse ano, entendeu? Eu acho que é uma programação que tem uma feição, parceria, não sei se o Rafael concorda comigo, parceria, governo do estado, município de São Cristóvão. Ela ganhou as feições dessa administração que está no estado, com a administração que já vem se destacando dos grandes eventos, seja São João, seja os festivais, as festas em geral, Verão Sergipe. Então, ela tem uma nuance, uma pincelada, uma pinceladinha assim, de uma gestão atual do Estado na festa. Eu senti isso, né? Mas esse ano também eu vejo uma festa que não vai passar uma certa dificuldade financeira como foi ano passado. Você percebe que a programação ela está, inclusive, com nomes assim, importantíssimo. E aí é que eu tenho que destacar, a primeira vez de Gabi Amarantes no estado, né? Uma coisa que é épica, né? Marcelo D2 no FASC, né? Eu acho que é algo que é importantíssimo, né? O João Gomes, que está aí, inclusive, num momento inclusive muito bom em produção cultural, né? Em produção de vídeos, né? E tem um público importantíssimo, né? A ministra Carmen Lúcia é ao vivo, mas é significativo para com o momento histórico que o Brasil vivenciou nesse último setembro. De que setembro marcou, né? Setembro marcou porque a gente, em um mês, vivenciou quase coisa de 50 anos. Né? A primeira vez que a gente viu golpistas, generais serem julgados, né, por tentativa de golpe na história do Brasil. Isso é muito simbólico. E uma das pessoas que estava ali julgando, se está no salão de literatura, acho que é de uma importância, com todo respeito às atrações musicais, mas eu acho que ter Carmen Lúcia é muito significativo. E entre outros nomes que vão estar presentes. Né? Então, assim, outra curiosidade que eu acho interessante, esse ano do FASC, foi ele voltar a ter 4 dias. Quando ele retomou, ele foi 4 dias, não foi, Rafa? Parece que ele chegou a ser 4 dias, depois ele reduziu para 3 e agora retornou a 4 dias. É importante. 2017 acho que foi 3, mas aí depois foi 4, depois voltou para 3. Isso. E aí o que acontece? É uma nova gestão também municipal. Não é mais o Marcos Santana que era o prefeito de todas as últimas edições do retorno do FASC. E foi o prefeito que retornou. Então agora é uma nova gestão. Então, assim, são novidades que a gente vai ter que vivenciar esse FASC, né? Acredito que é uma crítica construtiva. Penso que deveria se abrir espaços na construção
das curadorias, das temáticas, das propostas, entendeu? Mas eu não tenho o que reclamar. Por que eu não tenho o que reclamar? O FASC é necessário. O FASC é urgente. Enquanto a gente paga 500, 600, né, 700, R$ 1.000 em festivais de música por aí. Com a mesma programação do FASC. E sem um cenário que é... A mesma não, porque a diversidade de programação do FASC dá de pau em qualquer festival comercial. Desse que a gente vê aí. Disse tudo. E aí, para concluir minha fala, é aquela questão, porque eu faço que é importante. Hoje a gente conta na mão os festivais gratuitos. Eu vou aqui citar, tem o FIG, né, tem o de Lençóis, e veja que o FASC, quando nasceu outros grandes festivais nacionais. Festival de Cinema de Penedo, Festival de Inverno de Vitória da Conquista, né? Teve um período de muitos festivais e muitos não existem mais. E o FASC existe. Ele é essa testemunha da luta e resistência do setor cultural. Eu acho que é fundamental nós, enquanto cidadãos e cidadãs desse país, preservar, apoiar e dizer que o FASC tem que ser público. Público, gratuito, diverso e democrático. É importantíssimo, porque é uma das formas de ter acesso à cultura. E é isso. Perfeito. Participem. Só posso dizer, venham, cheguem, curtam o FASC, celebrem o FASC, passe na Praça São Francisco, no Largo da Matriz, veja teatro, vá no Pátio do Carmo, vê o palco Frei Santa Cecília, ande pelos becos da Velha São Cristóvão, Beco do Amor, Beco do Lima, né? Vá escutar música clássica dentro da Igreja do Rosário dos Pretos, vá se banhar na Bica dos Pintos, curtir samba e o que der para oferecer. Porque no FASC tem que pisar macio, comer queijada e dizer obrigado, Brasil, por eu ser filho dessa terra. Porra, que negócio bonito, velho. Rapaz, eu da minha parte eu encerraria o episódio aqui, porque encerrar em alta desse jeito não é pra qualquer um não, porra. Ó, Baião de 2, cara, essa nova fase tá me deixando emocionado, viu? Você tem alguma coisa pra acrescentar, Rafa, diante dessas indicações aí, ou só quer aproveitar o que ele indicou? Não, aproveitar o que ele indicou e, assim, esse episódio nasceu justamente dessa ideia de convidar, né? Eu compartilhei a programação no grupo do Baião de 2, né? Gostaria muito que todos pudessem, né? Todos e todas, né, lá do grupo pudessem vir, participar, e, enfim, sempre faço essa divulgação do FASC, porque é isso, eu acho importante. O FASC, ele acaba, talvez, mesmo tendo esse tamanho, mas, enfim, a gente sabe, né, que alguns estados têm uma visibilidade maior e acaba ficando um pouco escondido, né? Mas eu acho que o FASC tem um potencial muito grande para que outras pessoas, né, conheçam, né? Não é um festival que deva ficar apenas para nós aqui de Sergipe, que é importantíssimo, como o Oswaldo falou, mas eu acho que um dos grandes prazeres que a gente tem é de receber, né, pessoas de outros estados. Tem uma galera que eu conheci que é de Pernambuco, que vem todo ano, enfim, tem sempre gente, né, agora chegando de outros estados, da Bahia também cola bastante gente. Então, a programação tá diversificada, como sempre. Acho que os piores momentos o FASC já enfrentou, porque, né, o FASC volta em 2017, né, e aquele período ali, 2017 para 2020, né, que quando chega a pandemia, não foi um período fácil, mas o FASC resistiu à falta de apoio, né, federal, né, em alguns momentos também estadual, a dificuldade, às vezes, da própria iniciativa privada. A gente sabe que muitas vezes a iniciativa privada, né, não quer investir em festivais, né, fora do eixo, e o FASC, apesar dessas dificuldades, está aí. E é isso, é olhar a programação, ver que é uma programação rica. Se você gosta de pagodão, vai ter Fantasmão. Se você gosta de forró, né, vai ter João Gomes. Se gosta de rock, vai ter Dead Fish, vai ter Cidade Dormitório, né? Se gosta de rap,
vai ter Marcelo D2, vai ter Carol Conká, né? Se gosta de axé, vai ter Saulo, né? Enfim, vai ter um pouco para todo mundo. E vem de vai ter o Lodum também, né? Para conhecer também outros artistas. Isso eu digo tanto para as pessoas daqui, que obviamente a gente, queria que viesse fulano, que viesse cicrano, tal, mas às vezes, né, conhecer outros artistas, tanto de fora como os daqui, que muitas vezes a gente, né, deixa para conhecer depois, né, por ser um artista, né, de Sergipe, a gente acaba deixando um pouco de lado em alguns momentos, né? Eu posso ver em outro momento, mas no festival é muito melhor de assistir. É um momento que aquele artista prepara um show bacana, né, que ele investe, né, ele traz algo diferente do que ele está apresentando, né, no final de semana, né, no dia a dia, vamos dizer assim, da cena cultural. Né? Queira ou não, todo mundo que vai para o FASC, né, investe um pouco mais. E conhecer, inclusive, artistas de outros segmentos, que isso é muito bom, assim, é incrível, né? E salão de literatura, né, além da Carmen Lúcia, vai ter o Chico Sá, vai ter o Sérgio Vaz, vai ter uma galera boa, né, de outros estados aí, da poesia, da literatura, enfim, de vários gêneros literários. Cinema também, muitos filmes bacanas vão ser exibidos. Então é isso, teatro, nem se fala, é muita coisa. Então, só reforço aqui tudo que o Oswaldinho falou. E eu sabia que era a melhor pessoa. Quando eu disse assim, Rafa, vamos fazer uma edição sobre o FASC. Eu disse, peraí, eu não tenho, eu posso ajudar, mas a pessoa que vai saber contar essa história é Oswaldo Ferreira Neto. Porra. Torcedor, rival, né? Não pegou a fase do Baião de 2. Não pegou a fase. Rapaz. A gente ainda de vez. Oxente, eu queria essa fase. Qualquer dia desse a gente vai fazer ainda Campeão tá dando bons resultados. É. A derrota, podem falar. Mas é aquela história. Quem levou até a final fomos nós, né? Qualquer dia desse a gente vai fazer ainda de novo um Baião de 2 aí, ao modo antigo, né? Um clandestinão, quem sabe. E aí a gente vai trazer de novo todo aquele debate, aquela esculhambação ali, aquela canalice. Isso temporada, né? Que só o futebol desperta na gente, né? Né? Eu, inclusive, nesse modelo novo do Baião de 2, tô tentando ser menos canalha do que eu era na época do futebol. Cara, mas eu fiquei feliz demais com a participação de vocês aqui. E dizer para o nosso ouvinte, se você tá com disponibilidade, compre uma passagem, vá conhecer o Festival de São Cristóvão, assim como o Rafa falou, como o Oswaldo falou aqui. A graça do festival é você poder contemplar toda a diversidade que ele pode levar até você, né? Então, às vezes tem show de um artista que você jamais tinha pensado em ir, mas tá lá, aproveita, conheça, né? Até para você falar mal se você quiser, conheça o show daquele artista, né, de perto, né? Tenha um poder de falar mal com propriedade, aproveite para ir a um evento de literatura, coisa que você dificilmente faz. Você dificilmente sai da sua casa para ir num evento de literatura, para ir num evento que vai ter um debate sobre cinema, junto com uma apresentação, né? Aproveite, desfrute, né? Com certeza você vai sair de lá muito mais engrandecido, nem que seja naquela sua vontade que você tem de chegar na rede social e esculhambar todo mundo, que é o que você mais gosta de fazer, com certeza, tá? Mas pelo menos vá, prestigie, né? E isso vai ser engrandecedor tanto para você quanto para o festival, a presença de todos, tá? Queria agradecer aqui, principalmente a presença de vocês dois aqui, Rafa e Oswaldo. E eu falei no início que eu tava pleiteando aí um pouco a minha dupla identidade, né? Sergipana, só que eu preciso confessar um desvio de caráter que eu tenho, cara. Eu morei em Aracaju 2 anos e eu nunca fui a São Cristóvão, né? E cheguei no final desse episódio envergonhado por isso, mas eu preciso falar. Então, assim, cancelem, não aceitem minha dupla identidade, me aceitem somente como visitante mesmo, né? E eu tô morrendo de vontade de ir nesse festival. Quando vier, né? Isso.
Quando acaba o FASC, já sai a data do ano seguinte. Do ano seguinte. Se conseguir, né, vir esse ano, já fica de olho nas redes sociais do FASC. Minha mãe vai esse ano, ela vai me contar como foi, então pelo menos uma representante eu vou ter lá. Tá certo, galera, um grande abraço, tá? E até o próximo Baião de 2 aí, quando a gente puder de novo falar, quando a gente tiver outras pautas aí sobre o estado de Sergipe, a gente já sabe com quem contar. Osvaldo, volte mais vezes, tá? E para finalizar aqui, diga a sua arroba na rede social para que as pessoas possam seguir o seu trabalho e conhecer. Então, no meu Instagram é o Osvaldo Neto, Osvaldo com V, não com W, viu? O Osvaldo Neto no Instagram. Tem Facebook também, Osvaldo Ferreira Neto. E no Twitter, que é o Justiz, Neto 1992. Né? E aí, vocês vão encontrar minhas redes. Desde já agradecer o convite, é o Baião de 2. É o Baião de 3, né? É o Baião de 2. Por enquanto Baião de 2. de 2. Nesse momento de 3. Pode ser de 3, mas o nome do programa é Baião de 2. Eu pensei que era de 3, porque tem 3 aqui. Eu disse, não, vai ser Baião de 3. Mas é Baião de 2. Né? Desde já agradeço a todos vocês o convite, a escuta. E obrigado por ter chegado até aqui com esse podcast, que para mim é muito importante. Porque falar do meu lugar, do meu território e do que nós fazemos é especial demais. Falou, Rafa. Deixe também aí a sua arroba pra galera acompanhar você, o som que você anda fazendo aí na Night de Aracaju. Então é @Rafa Aragão, tudo junto, DJ, DJ. Perfeito. É isso, galera. Salve do Baião de 2 pra vocês e até a próxima. Tchau.